bem? Hoje a gente vai começar com alguns conceitos básicos da matemática, que vão ser importantes para o andar do curso. E a gente vai começar com o conceito de números primos, tá? Primeiro, a gente vai ver os números primos, depois a gente vai entrar no teorema da aritmética e o total de divisores, e por a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então, com números primos. O que são números primos? Números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem apenas 2 divisores naturais. Ou seja, são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Como assim? O número 13, por exemplo, ele divide por 1 e divide por 13, que é ele mesmo, né? Ele não divide por nenhum outro número entre 1 e ele mesmo. Ele não divide por 3, por 4, 5, nananana, até 13. Ele só divide por 1 e 13. Então, isso faz dele um número primo. Já o número 20, ele não é divisível apenas por 1 e por 20. Ele tem uma série de divisões: 4, 5 e 10. Ele tem mais de dois números primos, mais de dois números que dividem ele não é primo. E agora vale lembrar que o número 2, ele é o único número par que é primo. Porque ele é divisível por 1 e por 2, que é ele mesmo. Afinal, nenhum outro número natural é entre 1 e 2. Então, isso faz com que ele seja um número primo, tá? Essa é a tabela de números primos. Então, a gente vê que o menor número é o 2. Ele por 1, que é divisível por 1. E o primo, ele tem dois números. Então, 1 não entra na classificação de números primos. O menor número primo possível vai ser o 2, que vai ser o único número. O número ímpar, nem que todos os números ímpares vão ser primos. Por exemplo, o número 9 não é um número primo. 1 por 9 são mais do que os números, né? Bom, aqui eu tenho essa tabela com números primos. Obviamente não vou tabela, até porque os números primos são infinitos, números mais esses primeiros aqui, vocês vão conforme for aparecendo em exercício, tá? Então, vamos entrar no teorema fundamental da aritmética. O que ele diz? Que todo número inteiro maior do que 1 é igual a um produto de números primos. Para a gente entender o que isso significa, a gente precisa entrar no conceito de fatoração, que é uma fatoração, tá? Fatoração nada mais é do que eu pegar um número e fazer uma série de divisões por números primos. Só que essa divisão não acontece de qualquer forma. Eu tenho que começar com o menor número primo, depois ir para o próximo e para o próximo, ou seja, do menor número primo para o maior, uma ordem crescente. Por exemplo, o número 90. Eu vou tentar dividir ele pelo menor número possível primo, que é 2. Ele divide por 2? Divide. Então, ótimo. 90 dividido por 2 vai me dar 45. Agora, isso que sobrou, o 45, eu vou dividir de novo. Só que ele já não divide por 2. Então, eu vou ter que tentar dividir pelo próximo número primo, que vai ser o 3. Então, 45 dividido por 3 vai me dar 15. O 15, ele continua sendo divisível por 3. Então, eu vou dividir de novo por 3. Então, 15 dividido por 3 vai me dar 5. Agora, esse 5, ele não é divisível mais por 3. Então, agora eu tenho que pegar o próximo número que divide o 5, que vai ser 5. 5 dividido por 5 me dá 1. Chegou em 1, acabou a fatoração, tá? E o que eu faço com esses números? Eu multiplico eles.
Então, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Uma multiplicação é um produto. E o que dizia o teorema fundamental da aritmética? Que todo número inteiro positivo maior do que 1 é igual a um produto de números primos, ou seja, é igual a uma multiplicação de números primos. E a gente vê que é verdade. O 90, ele é um número inteiro e ele é maior do que 1. E ele pode ser escrito como uma multiplicação ou como um produto de números primos. Aqui do lado eu escrevi um pouco diferente, por quê? Eu tenho 3 vezes 3. Escrever 3 vezes 3 é a mesma coisa que eu escrever 3 ao quadrado. Então eu posso escrever tanto dessa forma quanto dessa. Só que essa forma aqui, ela é importante na hora que a gente for calcular o total de divisores, tá? Então, mais um exemplo. 28. 28, ele é um número inteiro maior do que 1. Isso significa que ele pode ser escrito como um produto de números primos. Vamos ver se é verdade. Vamos fazer a fatoração do número 28. O menor número primo que divide 28 é o 2. Então, 28 dividido por 2 me dá 14. O 14, o menor número primo que divide ele, também é 2. Então, 14 dividido por 2 me dá 7. Agora, o 7 não é divisível por 2. Então, a gente tem que pegar o próximo número, que é 3. Porém, o 7 também não é divisível por 3. Então, vamos para o próximo número, que é 5. O 7 também não divide por 5, mas ele divide por 7. Então, agora eu escrevo o 7 aqui. Então, 7 dividido por 7 vai me dar 1. Acabou a fatoração. O que eu faço com esses valores? Multiplico eles. 2 vezes 2 vezes 7. Ou 2 vezes 2 igual a 2 ao quadrado vezes 7. Mais um exemplo aqui de um número maior. 351. É um número divisível por 3. E 351 dividido por 3 é 117. 117 é divisível por 3 também e vai me dar 39. 39 ainda continua dividindo por 3 e me dá 13. Agora, o 13 não divide por 3, não divide por 5, não divide por 7 e nem por 11. Ele vai dividir só por ele mesmo. Então, 13 dividido por 3 me dá 1. Acabou a fatoração. Pego esses números e multiplico eles. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 13. Isso vai me dar 3 ao cubo vezes 13. Tá? Ah, beleza, mas para que a gente usa isso? Para a gente calcular o total de divisores. Agora vai dar uma assustadinha, mas vocês vão perceber que não é tão complicado quanto parece, tá? Um número fatorado, ele é dado por essa cara aqui. Quem é esse n? É um número inteiro que eu estou analisando. Por exemplo, 351. Ele é um n. Esse a elevado a alfa, b elevado a beta, c elevado a gama, são esses números aqui. Ou, por exemplo, esses. Ou esses, tá? Parece complicado, mas a gente vai ver que não é. E quando a gente tem um número inteiro escrito na sua forma fatorada, a gente consegue encontrar o total de divisores. Fazendo o quê? A gente vai pegar o total de divisores e vai fazer uma multiplicação dos meus expoentes mais 1. Então, vou pegar o meu alfa e somar mais 1, vezes o meu beta e somar mais 1, vezes o meu gama e somar mais 1. Mas como assim? Vamos lá. Por exemplo, o número 90 que a gente fez lá atrás. A gente viu que ele é escrito como, ó, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Escrever 2 ou escrever 2 a primeira é a mesma coisa, tá?
Só que a gente precisa desse 1 para a gente fazer a conta. Então, por isso eu escrevi ele. Mas escrever 2 sem nada em cima ou escrever 2 com 1 em cima significa a mesma coisa. Então, essa multiplicação de números vai resultar em 90. Então, estou falando 90 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Como que a gente vai calcular o total de divisores? A gente vai pegar o expoente do meu primeiro número e somar mais 1. Aí a gente vai pegar o expoente do meu segundo número, que é 2, e somar mais 1. Aí a gente vai pegar o expoente do meu terceiro número, que é 1, e somar mais 1. Então aqui a gente tem 1 mais 1 vai ser igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, e 1 mais 1 igual a 2. Então, 2 vezes 3 me dá 6, vezes 2 me dá 12. Ou seja, o número 90 tem 12 divisores. Ou seja, o número 90 divide por 12 números. Então, vamos aqui fazer cabeça, né? Quem são os divisores de 90? 90 vai dividir por 1. 90 divide por 2, que é 45. Divide por 3, que é 30. Por 5, por 6, por 9, por 10, por 15, por 18, por 30, por 45 e por ele mesmo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Ou seja, a conta está correta. Agora, se a gente considerar o total de divisores inteiros, a gente só multiplica por 2. Como assim? A gente percebe que o quê? Que esses divisores de 90 são os divisores naturais. O que são os divisores naturais? São os divisores positivos, né? Então, os divisores que vão de 0 até... de 1 até o número que a gente está analisando, né? Mas se a gente considerar inteiros, então a gente considera a parte positiva e a parte negativa. Então a gente só precisa multiplicar por 2. Então 2 vezes 12 me dá 24. E por que a gente multiplica por 2? Se 90 divide por 3, consequentemente ele também divide por menos 3. Se 90 divide por 9, consequentemente ele também divide por menos 9. Então a gente tem que considerar os divisores positivos, mas também considerar os divisores negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 5 e assim até menos 90. Tudo bem? Então aqui o exemplo do 28, né? 28 a gente escreveu como 2 ao quadrado vezes 7. Total de divisores, eu vou pegar o expoente do primeiro, somar 1. Vou multiplicar pelo expoente do segundo, mais 1. Então, aqui a gente dá 3 vezes 2, me dá 6. Isso significa que o número 28 tem 6 divisores naturais, ou seja, 6 divisores positivos. E quem são eles? 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Mas se a gente considera inteiros, ou seja, se a gente quer saber divisores positivos e divisores negativos, a gente simplesmente multiplica por 2. Então a gente vai ter 12 divisores, que é 1, 2, 4, 7, 14, 28 e menos 1, menos 2, menos 4, menos 7, menos 14 e menos 28. Totalizando 12 números divisores. Então aqui vamos fazer alguns exercícios, tá? Qual o valor de n que o número 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a n admita 60 divisores naturais? Faltou um e aqui, não reparem. Então, beleza. De acordo com o teorema fundamental da aritmética, a gente tem que um número pode ser escrito na forma fatorada, né? Com fatores de números primos, um produto de números primos. E o total de divisores são os expoentes somado 1. Então, o expoente do primeiro número mais 1, o expoente do segundo número mais 1, vezes o expoente do terceiro número mais 1, tá?
Então, o que a gente tira disso? A gente sabe que ele tem 60 divisores, então o total de divisores é 60. A gente tem os expoentes. Então, a gente tem o primeiro expoente é 3, o segundo é 3, o meu segundo expoente é 2, ou seja, o meu beta é 2, e o gama é o valor de n, que é o que ele quer descobrir, qual o valor de n. Então, o que a gente faz? A gente não tem essa fórmula? A gente vai igualar esse TD, que a gente sabe que é 60, com esses valores de alfa, beta e gama. Então, aqui a gente vai ter 60. Quem é alfa? Alfa é 3. Quem é beta? 2. E o gama é o n que eu quero descobrir. Então, a gente chega numa equação de primeiro grau. Então, o que a gente faz para resolver? A gente resolve primeiro dentro dos parênteses, né? 60 continua do lado esquerdo da equação. 3 mais 1 vai me dar 4. 2 mais 1 me dá 3. E a gente vai ter n mais 1, tá? Por que mantive o n mais 1? Porque não tem como eu somar 1 mais n, certo? Então, a gente vai multiplicar agora o 4 vezes 3, que vai me gerar 12. E esse 12 está multiplicando n mais 1, então eu vou passar ele dividindo o meu 60. 60 dividido por 12 vai ser igual a n mais 1. 60 dividido por 12 é igual a 5. Então agora ficou mais simples ainda. É só eu passar esse 1 que está somando desse lado, subtraindo do outro. Então, n vai ser igual a 5 menos 1. Isso vai me dar 4. Ou seja, esse número aqui ele pode ser escrito como 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 4. E vai admitir 60 divisores naturais. Tá? Agora eu queria dar uma dica para vocês de um livro que chama Tio Petros e a Conjectura de Goldbach. Ele é um livro que fala sobre matemática. O personagem principal é um matemático que se dedicou a vida à pesquisa, né? E ele tenta desvendar a conjectura de Goldbach. E essa conjectura é uma coisa que não tem, assim, ninguém conseguiu desvendar, ninguém conseguiu provar uma fórmula que generalize o que ela diz. E o que ela diz? Que todo número inteiro par maior do que 2 pode ser representado como a soma de dois números primos. Então, por exemplo, 4 é um número par e ele é maior do que 2. Isso significa que ele pode ser representado pela soma de dois números primos. 2 mais 2. O 6 é um número par maior que 2. 3 mais 3. 8 é um número par maior do que 2. Então, 3 mais 5, dois números primos somados, vai me dar 8. Então, a gente consegue fazer isso apenas observando as somas, né? Mas ninguém conseguiu chegar numa equação, numa equação que mostre se é verdade para todos os números pares maior do que 2. E o matemático desse livro, ele dedica a vida dele para tentar desvendar isso. O interessante desse livro é que ele não é um livro assim de matemática, de estudar matemática e tal, sabe? É um romance mesmo, tem um início, meio e fim. E ele é um livro bem curtinho, se eu não me engano, umas 100 e poucas páginas. Você lê rapidinho, é uma leitura super gostosa, sabe? E quem narra é o sobrinho do tio Petros. Você não sabe o nome dele, você não sabe o nome do narrador. E você só sabe que ele é sobrinho porque ele sempre se refere ao Petros como tio Petros. E ele conta a história do tio Petros e como ele ser matemático implica em vários preconceitos de ele não faz nada, só faz pesquisa e essas coisas, sabe? É um livro bem interessante, ele é bem gostoso de ler. Tipo, é realmente uma leitura muito divertida. Não é um livro de estudo, é um romance, tá? Então é um livro bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E por hoje foi isso, tá? Nas próximas aulas a gente vai entrar em
MMC e MDC, e depois em regras de 3 simples e compostas, tá bom? Então, um beijo, fiquem bem, bons estudos, e se tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, tá? Não tenham vergonha, pode me chamar e eu tento responder o mais rápido possível, tá? Um beijo, gente. Até mais.